Sempre quando nós vamos tratar celulite, né, ou quando nós vamos pensar em um tratamento para os nossos pacientes, nós temos que analisar alguns fatores. E é sobre esses fatores que eu vou falar aqui com vocês hoje, tá? Preparei alguns esqueminhas aqui aqui para vocês visualizarem bem o que eu estou falando. Então hoje a nossa live, ela promete aí, a gente vai falar muito sobre celulite. Bom, e na verdade a gente vai abordar dois assuntos aqui, né? Eu preparei uma pauta aqui com vocês, na verdade a gente vai abordar dois assuntos aqui, que é sobre tratar celulite e fidelizar paciente. Então um dos nossos objetivos dentro da clínica é o quê? Fidelizar paciente também, porque isso é muito importante, principalmente dentro do corporal. E uma das formas de fidelizar esses pacientes é entregando resultado para eles. Então, para me entregar resultado, eu preciso aí entender alguns passos, né, e dominar muito bem esses passos para que eu consiga entregar resultados e consiga fidelizar esses pacientes. Bom, vamos lá, gente. Eu quero começar com vocês falando que, primeiro ponto, é possível entregar resultados? É possível, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, pessoal que está aqui no Instagram. É possível entregar resultados? É possível entregar resultado. Olha aqui, esse resultado aqui foi de uma paciente que nós tratamos. Aqui nós percebemos, né, uma celulite com aspecto fibrótico. Então, se vocês perceberem aí, vocês vão ver algumas ondulações presentes nesse tecido, né? E essas ondulações presentes no tecido, a gente vê alguns pontos que tem essas travas fibróticas. Então, mesmo com essas travas fibróticas, essas travas que estão fazendo, né, que estão gerando essa ondulação, esse aspecto casca de laranja no tecido, mesmo assim nós conseguimos entregar resultados. E demorou muito para entregar esses resultados, Ricardo? Não, uma média aí de em torno de 8 visitas. Então, quando a gente pensa em tratamentos de celulite, né, em melhora do aspecto celulítico, 8 visitas é uma quantidade que, se você for colocar aí, é uma quantidade muito boa, porque é um tratamento que requer um nível de conhecimento e requer uma dedicação do profissional em relação a isso. Bom dia para todo mundo aí. Então, tem como sim entregar resultado? Tem como entregar resultado. Vou mostrar para vocês uma outra situação aqui para vocês também. Olha, essa daqui já é uma paciente um pouco mais jovem. Então, mesmo uma paciente mais jovem, né, com característica de celulite fibrótica também, nós conseguimos entrar aí com os tratamentos e conseguimos ter bons resultados. Mesmo a paciente fazendo uso de anticoncepcional, que acaba potencializando essa celulite. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que é possível entregar resultado nos tratamentos de celulite. É possível sim entregar resultado. Mas para entregar esses resultados, eu sempre digo aos meus alunos, né, que nós focamos muito, né, dentro dos cursos, dentro das nossas aulas, sobre como entregar esse resultado. Para entregar esses resultados, é possível? É, mas tem que seguir um passo a passo, que é o que eu vou falar com vocês agora. Vou voltar aqui para mim. Então, quais são o passo que eu preciso entregar, né, que eu preciso entender, na verdade, para que vocês consigam aí. Eu vou tirar os comentários, depois eu volto com os comentários novamente. Então, é possível entregar, mas para entregar resultados eu preciso seguir alguns pontos aqui que eu quero deixar com vocês. Primeiro ponto aí é entender a disfunção. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre a disfunção que é a celulite. Então, eu preciso entender essa celulite. Como que eu quero tratar uma disfunção se eu não entendo essa disfunção? Tá? É a mesma coisa de eu querer tratar uma doença sem entender essa doença. É a mesma coisa. Então, eu preciso entender a fundo o que é essa celulite. E celulite é muito complexo? É muito complexo, porque são vários fatores que podem influenciar na celulite. Por isso você tem que estar muito atento. E aí nós entramos no segundo ponto, que é fundamental para você ter bons resultados, que é a avaliação. A avaliação ela é muito importante.
Gente, é uma avaliação detalhada, uma avaliação criteriosa. E aqui eu estou falando, nesse momento aqui de avaliação, eu estou falando de uma consulta mesmo. Tá? Então você precisa entender que você precisa consultar o seu paciente, você precisa entender aquela disfunção e entender quais sinais seu paciente está apresentando e o que esses sinais podem dizer em relação àquela disfunção. A gente vai falar sobre isso aqui na live, tá? Então eu estou colocando para vocês aqui alguns pontos que nós iremos falar e que é muito importante. Outro ponto muito importante, entender os recursos que você tem dentro da clínica. Então, quais recursos que você tem? E aqui vai algo muito importante aí para vocês. Não é só com aparelhos caros que eu consigo tratar celulite. Não é só com aparelhos caros. Pelo contrário, eu sempre falo para os meus alunos que com simples equipamentos, com ultrassom, aquele ultrassom pequenininho, ou com uma simples ventosa, sabe? Aquele kitzinho de ventosa, né? De ventosa que a gente usa geralmente lá na ortopedia, né? Com kit de ventosa e com ultrassom você consegue muito bons resultados na celulite. Uma manta térmica, um kit de ventosa já vai te ajudar a ter resultados na celulite. Então tudo, gente, isso aqui é raciocínio clínico. Não precisa ter equipamentos caros, né? Para você gerar bons resultados nos seus tratamentos, tá? E o último passo aqui que eu acho fundamental é o raciocínio clínico. Então eu pegar todas essas informações que eu falei para vocês aqui e nesse momento que eu peguei todas essas informações, agora eu vou começar a elaborar todo esse raciocínio clínico, tá? Então esses passos eles são fundamentais. Bom, então olha só. Vamos começar a entender agora sobre a celulite. Mas antes de começar a entender sobre a celulite, eu quero mostrar para vocês um resultado aqui. É para vocês entenderem que é possível sim gerar resultado nos seus pacientes. Vou mostrar aqui para vocês mais um resultado, só que esse não é meu não. Cadê? Esse é de uma aluna. Na verdade, vou mostrar dois resultados aqui para vocês. Esse resultado aqui é da Simone. Não sei se a Simone está aí. A Simone me mandou esse resultado esses dias agora, né? E ela também usou aqui raciocínio clínico para conseguir bons resultados aqui nessa paciente. E a Simone, ela não tem, assim, equipamentos caros demais. Não tem. Se não me engano, ela tem alguns equipamentos bem simples mesmo. Eu acho que é um ultrassom de pequena era que ela tem, e ela utiliza alguns recursos manuais também. Então são coisas simples e ela conseguiu o resultado. Por isso eu sempre falo, gente, que é o raciocínio clínico que faz a diferença, né? O raciocínio clínico ele faz a diferença. Vou mostrar aqui para vocês uma outra aqui e a gente vai trocando essas ideias em relação ao que utilizou. Aqui, essa daqui é a Natane. Então, olha só, ela fez 2 sessões, então, ou seja, não foi tratamento de 5 meses não, para ter isso aqui não, tá? Não foi 5 meses não. Tratamento com 2 sessões, ela já conseguiu esse resultado aqui na paciente. A Natane já utiliza alguns recursos como a radiofrequência, né? Radiofrequência, ela utiliza também alguns recursos de eletroestimulação. Então ela pegou esses recursos, os recursos que ela tem dentro da clínica, em dermoterapia também, tá? E utilizou na paciente com 2 sessões e conseguiu bons resultados aí. Então eu quero dizer para você que é possível gerar resultado, é possível você ir na sua clínica, você ir no seu espaço, conseguir bons resultados, tá? Não precisa ter equipamentos caros, não precisa ser o Ricardo para gerar resultado, você aí na sua clínica você pode gerar esses resultados. Então isso é muito importante a gente ter sempre isso em mente. Agora vamos lá, entender o passo a passo aí para você ter bons resultados. Primeira coisa que eu preciso entender aí, gente, eu preciso entender a complexidade da celulite. Então aqui eu quero mostrar para vocês esse desenho aqui, ó. Aqui nós temos uma divisão, olha, pessoal do YouTube, aqui nós temos uma divisão, vamos imaginar que nós temos epiderme, quiderme. Aqui na nossa derme nós temos toda a matriz extracelular, né? Então aqui eu tenho colágeno, elastina,
substância fundamental amorfa. Então tem toda uma série de substâncias aqui que dá toda essa estrutura da região dérmica, né, da camada aqui dérmica. E logo abaixo aqui da derme eu tenho aqui o tecido adiposo superficial. O tecido adiposo superficial, ele tem uma característica diferente do tecido adiposo profundo. Então olha só, aqui eu tenho o superficial e aqui eu tenho o profundo. Então vamos aí para essas características diferentes entre eles, né, essa diferença entre eles e que vão fazer uma diferença para vocês. O tecido adiposo superficial, ele é encontrado praticamente em todas as regiões do corpo e ele é um tecido mais rico em fibras, em um tecido fibroso. Vamos dizer que ele tem mais fibras de colágeno se for relacionado com o tecido adiposo profundo. Então ele é um tecido que ele é mais vascularizado e ele é mobilizado numa taxa maior durante o emagrecimento. Então a pessoa, quando ela começa a emagrecer, né, a perder peso, ele é mobilizado numa taxa maior. Já o tecido adiposo profundo, ele já é um tecido que ele é mobilizado numa taxa menor durante esse emagrecimento, mas ele não está presente em todas as regiões do corpo. Ele está presente somente em algumas regiões do nosso corpo. Tá? Então ele é o grande responsável por aquelas diferenças do tecido do tipo ginoide e do tipo androide. Ele é um tecido que é muito responsável por isso. Tá? E o tecido adiposo profundo ele já é menos vascularizado. Então a celulite ela está muito envolvida com o tecido adiposo superficial, tá, gente? Então a celulite tem uma relação muito grande com o tecido adiposo superficial. E quais são as características que o tecido apresenta quando ele tem uma celulite? O que pode levar a essa celulite? Vamos ver aqui. Eu separei aqui para vocês algumas imagens e algumas coisas aqui. Então olha só, aqui na celulite nós temos uma questão vascular envolvida. Tá? Aqui o meu rostinho aqui tampou um pouquinho aqui da fotinha de vocês, mas tem uma questão vascular envolvida. Então, se vocês analisarem, dentro dessa imagem que eu mostrei para vocês, então eu falei que o tecido adiposo superficial, ele é um tecido bem vascularizado. Então, quando eu começo a ter um processo celulítico, por fatores hormonais, então olha só, aqui tem os hormônios também envolvidos aí, principalmente estrogênio, né, e progesterona. Então, eu posso levar esses hormônios que estão envolvidos no processo da celulite, pode levar a uma fragilidade vascular. Então, eu posso ter uma fragilidade desses vasos e eu começo a ter o quê? Edema. Então, a celulite, ela tem uma grande relação com edema também. Por isso, a drenagem linfática, que é uma técnica muito comum dentro das clínicas, ela é importante dentro dos nossos tratamentos. Tá? Então, principalmente quando eu tenho uma celulite, aonde meu paciente está apresentando também edema. Então, eu preciso colocar dentro do programa de tratamento a drenagem linfática. Outro ponto importante aqui na celulite, que eu posso ter ativação de fibroblastos, e nós vamos ver algumas teses que pode levar a essa, né, que nos fortalece, né, em questão de fisiologia, do que pode levar a essa ativação de fibroblastos. Então eu vou tendo na celulite aquele aspecto endurecido. Eu não falei para vocês que o tecido adiposo superficial ele é rico em fibras de colágeno? Então ele é um tecido com característica mais fibrótica. Então esse tecido aqui, ó, tecido adiposo superficial, esse tecido aqui, esses septos fibrosos que estão entre essas células de gordura aqui, elas começam a ficar o quê? Mais rígidas, um tecido mais endurecido. E não só aí, gente. Eu tenho uma alteração na derme também. Vocês vão ver que eu vou mostrar um artigo que ele mostra justamente isso. Eu tenho alterações a nível dérmico também. Outro ponto que nós temos na celulite é o aumento da substância fundamental amorfa, que deixa toda essa região aqui, ó, toda essa região com uma característica mais endurecida. Eu começo a ter um aumento de produção de substância fundamental amorfa por desarranjo hormonal também. Esse aumento de substância fundamental amorfa vai deixando todo aquele ambiente que deveria estar mais fluido, vai ficando o quê? Mais rígido, mais consistente, tá? E aqui também eu tenho o quê? Uma menor expressão de receptor andrógenos no tecido adiposo. Então eu tenho uma menor expressão de receptores andrógenos e acabo que aumenta o quê? Os estrógenos. Então o que acontece? Mais desarranjo hormonal acontecendo.
Tá? E eu posso ter inflamação, Ricardo, na celulite? Eis um ponto muito polêmico, né? Pode ter sim processo inflamatório. Eu vou explicar para vocês, vou mostrar um artigo aqui que fala justamente isso. Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês esse artigo aqui. Esse artigo, pessoal, ele é um artigo fantástico. Ele é um artigo agora de 2020, 2021, se não me engano. Tá? Acho que 2020. Opa, não é esse daqui. Deixa eu mostrar para vocês, espera. Esse daqui. Esse artigo aqui, ele mostra justamente, eles fizeram uma avaliação do tecido, eles analisaram 10 indivíduos, tá? 5 mulheres e 5 homens, então eles fizeram essa avaliação e fizeram algumas imagens, fizeram ressonância, fizeram biópsia e identificaram também, fizeram alguns outros tipos de análise que não era muito comum em alguns estudos. E foi fantástico os dados, o que esse pessoal encontrou, né, o que esses pesquisadores encontraram neste estudo. Um dos fatores que eles encontraram, que eu quero trazer para vocês, pessoal, é que eu fiz até um esqueminha aqui também, que é justamente isso daqui que eu vou falar com vocês aqui agora. Eu vou comentar com vocês, tá? Que é o seguinte, encontraram nesses pacientes que fizeram todo esse estudo, né, que fizeram essas análises, encontraram nesses pacientes células troncos mesenquimais. Então, ou seja, são células que têm uma propriedade aí de transformação, vamos dizer assim, de remodelação e assim por diante. Só que encontraram uma subpopulação de células mesenquimais que são chamadas de células MUSE, M-U-S-E. Essas células MUSE, elas têm uma relação profunda, né, de remodelação profunda da derme. E o que isso leva, Ricardo? Isso acaba levando essas células MUSE, quando elas são ali ativadas, né, elas acabam ativando caminhos pró-inflamatórios, onde levam uma maior deposição de colágeno. Então, olha só, encontraram uma subpopulação e uma porcentagem alta, tá? Nessa população com celulite, encontraram essas células MUSE em um grau mais elevado. E essas células MUSE, elas têm uma sensibilidade, elas são ativadas aí, né, por estrógenos. Então elas têm uma íntima relação com receptores de estrogênios. Então, olha só, na celulite, a gente já tem uma alteração por conta de fatores hormonais. E vamos pensar aqui. Essas alterações hormonais que ocorrem na celulite levam todo aquele desarranjo que eu comentei com vocês. Ativo ali, né, estimulo a produção, né, de substância fundamental amorfa, né, aumento nessa produção de substância fundamental amorfa, que deixa aquela região com aspecto mais endurecido. Então, tudo isso acontece aí na celulite. E outro ponto importante também é essa ativação de células MUSE, que leva ao quê? A uma ativação de caminhos pró-inflamatórios. Sabe o que começa a acontecer? Uma inflamação. E essa inflamação é aguda, Ricardo? Não, é uma inflamação crônica. Porque nesse mesmo artigo, nesse mesmo estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, eles encontraram também, pessoal, eles encontraram aqui famílias de proteínas relacionadas ao estresse oxidativo e à remodelação e deposição da matriz extracelular. Sabe o que encontraram nesse estudo, então? Uma condição presente em muitos processos inflamatórios crônicos. Então, ou seja, a mesma característica. Então, resumindo daqui para vocês, deixando uma linguagem mais simples. A mesma característica de tecidos que apresentam, né, de condição que apresentam processos inflamatórios crônicos, encontraram nesses tecidos com celulite. Então, celulite pode ter inflamação? Pode. Ricardo, mas o que isso interfere para mim? O que isso vai refletir para mim? Sabe o que vai refletir? Cuidado com a técnica que você usa. Por que tem profissionais que conseguem ter resultados na celulite e outros não?
Por que eu tenho, por exemplo, 10 pacientes, né? Por que tem profissionais que têm 10 pacientes que duas conseguem ter resultado usando a celulite e as outras não? Por quê? Será o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo, hein? Pensa aí. Sabe o que é o negócio, gente? Um dos grandes problemas dentro da estética hoje, os pacotes. Vende o mesmo pacote para todas as pacientes. E às vezes você pode dar a sorte, essa paciente que você pegou, não ter um processo, né? Não ter esse processo aqui envolvido. Tá? Não ter esse processo aqui envolvido. Que leva o quê? Uma condição inflamatória ali naquela região. Então você pode dar essa sorte. Só porque nós não podemos contar com a sorte. Nós temos que contar o quê? Com o nosso raciocínio clínico, com ciência. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo no nosso paciente. Isso é muito importante. Então aí entra a questão, que eu preciso entender o meu paciente e saber o que eu vou utilizar nele naquele momento. O que eu vou utilizar para aquele paciente. E o pacote foge totalmente disso, porque o pacote ele é único para todo mundo. Então esse é um grande problema dentro da estética. Então não monte pacote para o seu paciente, ou seja, não é que não monte um pacote, você vai montar um programa de tratamento para ele, mas de acordo com o que você avaliou. Se você faz, por exemplo, uma radiofrequência com temperaturas mais altas, ou até mesmo com uma temperatura mais baixa, em um paciente que está numa condição pró-inflamatória dessa, né, numa condição de processos inflamatórios, sabe o que você faz? Você piora a celulite dele. Você vai piorar o quadro celulítico do seu paciente. Então, por isso, entender esse processo ele é muito importante, tá? Depois eu vou deixar para vocês lá no grupo do Telegram. Então, é só vocês entrarem lá no grupo do Telegram. Eu vou deixar alguns artigos de celulite lá para vocês. Como que entra no grupo do Telegram? Só ir lá no link que está lá na bio do Instagram, clicar e ir direto para o Telegram, tá? Então, você que não faz parte do meu canal lá no Telegram, você tem que entrar, mas é depois da live. Tá? Depois da live você entra. Bom, então pessoal, avalie essas condições. Outro ponto muito importante que eu quero dizer para vocês aqui, ó. Nesse mesmo estudo, olha que legal, eles encontraram aqui uma característica diferente entre tecido feminino. Essas duas primeiras imagens, A e B, é um tecido feminino e a parte C e D é um tecido masculino. Então encontraram características diferentes. Se vocês analisarem no A e B, eles encontraram ali, ó, a questão derme com tecido subcutâneo aí, né, com a parte de gordura, com tecido com a hipoderme. Eles encontraram aí uma junção muito, muito próxima, até mesmo uma invaginação eles encontraram, diferente do tecido masculino. Inclusive isso eles relatam no artigo também. Então tem uma característica diferente sim entre mulheres e homens, tá? Nesse estudo eles falam que o seguinte, que não é esse fator o ponto principal que leva à celulite, mas que essas características elas são diferentes sim, né? A gente tem essa diferença aí, tá? Então isso é um ponto em levar em consideração também. Outro ponto que eu falei para vocês, que foi a questão da inflamação. Não, olha que legal. Antes de eu falar da inflamação, nesse mesmo artigo, e gente, isso aqui é fantástico. Eles fizeram uma análise também, eles analisaram a quantidade de fibras colágenas em um tecido masculino, né, nos pacientes masculino e no feminino. Eles fizeram essa análise e olha que interessante. Olha a quantidade de fibras no tecido masculino, que é esse primeiro gráfico, tá? E olha o segundo, lá embaixo, lá, ó, se vocês analisarem os resultados. Olha a diferença. Vamos pegar ali uma média, né, que foi ali entre 3,52 no masculino e 6,52 no feminino. Então existe uma diferença. A própria condição do tecido adiposo feminino, do tecido, né, do número de fibras de colágeno no tecido feminino é diferente. Por isso leva mais ondulações. Por isso eu tenho um tecido que leva mais aquela característica toda com aspecto fibrótico. Então todo esse desarranjo hormonal que acontece,
todo esse desarranjo leva ao quê? A um processo fibrótico, vamos pensar assim, um processo fibrótico nesses tecidos, né, nessas fibras de colágeno, nesses septos interlobulares, que no tecido feminino eu tenho mais, está mais presente. Então olha que interessante esses dados. Então isso nos leva a entender mais e gerar mais raciocínio clínico para os nossos pacientes. Tá? E conseguir o quê? Entregar resultado, que é o que a gente quer. Eu só fidelizo o cliente se eu entrego resultado, gente. Eu só fidelizo o cliente se eu entrego resultado. Se você quer entregar resultado, você precisa entender o que você está fazendo. Eu sempre falo, é muito fácil comprar um equipamento e você fazer um treinamento só da empresa e pronto, treinou na empresa, eu sei aonde liga e desliga, eu sei fazer as programações aqui, né? Eu sei fazer as programações manuais aqui, as programações prontas do equipamento, eu utilizo as programações prontas. Tá ótimo, Ricardo, tá ótimo nada, por isso às vezes você não consegue entregar resultado, tá? Por isso você nunca vai conseguir entregar resultado, porque não tem raciocínio clínico. Então, raciocínio clínico é muito importante. Tá? É muito importante, ele é o diferencial, ele é o divisor de águas para você entregar resultado no seu paciente. É entender os recursos. Tá? Então eu falo muito isso lá no Lipoparm, eu falo muito isso nos cursos, né? Eu falo muito isso mesmo. Eu sempre ensino ali aquele caminho, né? aquele caminho da pedra, né? Como que você vai fazer para você gerar esses resultados. Então, tudo isso é muito importante. Bom, continuando aqui para vocês, quero mostrar uma outra foto aqui de um outro artigo. Esse artigo já está lá no Telegram, tá? Esse já está lá no Telegram. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Essa imagem aqui é de um artigo que ele traz uma classificação da celulite de acordo com a quantidade de ondulações, de buraquinhos, vamos falar assim, né? De furinhos que eu tenho ali na pele. Então nós temos várias classificações da celulite em questões de graus. Esse artigo aqui, ele é um artigo de 2019, 2020, se não me engano, e ele é um artigo que trouxe essa classificação incrível, porque eles documentaram mais de 50 pacientes e fizeram um Photoshop de acordo com o que mais encontraram e dividiram isso em graus pela quantidade de depressões, né, que eu tenho na pele. Então, até um determinado número de depressões entraria no grau 3. Passou de um determinado número de depressões, entraria num grau 4. E sabe o que significa isso, gente? Isso é muito bom para você validar o que você está fazendo e até mesmo para você mostrar para o seu paciente. Então, hoje, dentro da clínica, eu uso muito esse gráfico aqui, até mesmo, né, essa análise dos graus aqui da celulite, já justamente para isso. Porque você consegue identificar onde seu paciente está e aonde você deixou ele depois. Tá? Então, como que foi a evolução desse paciente? E o que é bem legal, são dois artigos. Um fala sobre as depressões, né? A classificação segundo essas depressões, e o outro artigo mostra justamente a classificação de acordo com a flacidez. Olha só, aqui agora nós já temos flacidez. Não celulite. Isso daqui, gente, é o que alguns chamam de celulite flácida, mas não é que é celulite flácida, é uma flacidez que está levando a aparência celulítica, que está levando a essas ondulações. Aqui meu tratamento muda totalmente. Então, quando eu tenho uma paciente nessas condições aqui, que é flacidez, e esse artigo aqui me ajuda a identificar se é flacidez, né, ou se é fibrose, né, te ajuda, não vai ser só isso, tá? Tem outras formas de avaliação, mas ele vai ser um norte para você também, para você cruzar esses dados. Com esse artigo aqui, você consegue o quê? Você consegue já ter essa noção. Isso aqui está mais com uma característica de flacidez e não de fibrose. Então, meu tratamento aqui muda. Meu tratamento, nesse caso aqui, vai ser para flacidez tissular. Então, eu vou utilizar uma radiofrequência com temperaturas mais altas. Então, meu tratamento mudou totalmente aqui agora. Totalmente. Então, todos esses detalhes, né, que eu não digo nem detalhes, porque esse aqui faz muita diferença mesmo, né? Então, bom, qual que é uma outra forma de avaliação que eu sempre faço aqui nos meus pacientes também, vou mostrar aqui para vocês. É a imagem com a câmera termográfica, com a termografia. Então, eu sempre falo para os alunos que a termografia ela ajuda bastante.
Então aqui nós temos uma paciente que, olha só, nós temos aqui algumas regiões, essa paciente está em uma vista lateral, tá? E aqui nós temos algumas regiões mais frias e outras regiões mais quentes. Se vocês analisarem no meio aí, está em torno de 35,8 graus e em volta em torno de 32 graus. Sabe o que isso pode significar? Que essa paciente apresenta uma celulite inflamatória. A gente tem uma condição, né, inflamatória presente, vamos dizer assim, que a gente tem uma condição inflamatória presente nesse tecido. É uma possível condição inflamatória. Então eu vou utilizar aqui neste caso uma radiofrequência com altas temperaturas? Não. O que eu poderia utilizar aqui então, Ricardo? Dá aí uma dica pra gente, o que eu poderia utilizar quando eu tenho uma característica inflamatória no meu paciente? Exemplo, um ultrassom pulsado ou ultrassom, né, de alta frequência com uma intensidade muito baixinha, mas no sentido de modular esse processo aqui inflamatório. Então é mais nesse sentido de modular esse processo aqui inflamatório, tá? Então eu poderia utilizar aqui, cara? Poderia. Eu vou mostrar para vocês uma outra condição de uma paciente aqui. Isso daqui, gente, são imagens que... olha só, aqui também. Então aqui nós temos uma condição de uma temperatura aí no meio, assim, de 34,4 graus, acima 32 e abaixo em torno de 32 graus também. Então aqui nós temos também uma condição de uma celulite inflamatória. Ricardo, toda celulite fibrótica que tem muita ondulação tem inflamação? Não. Olha só para vocês perceberem. Essa paciente aqui mesmo, é essa daqui, ó. Aqui, a gente vê uma característica fibrótica, mas aonde tem essa presença desse ponto aí, dessa condição inflamatória, não tem uma fibrose aí bem evidente. Então não é porque o paciente tem fibrose, gravem bem isso, não é a condição do grau da celulite que leva a uma condição inflamatória, ou seja, não é esse grau elevado da celulite que faz com que eu pense que tenha uma característica, né, de uma condição inflamatória presente. Nem sempre. Tem pacientes com uma celulite fibrótica e que não tem sinais de inflamação ali, que eu vou poder tratar tranquilamente com uma radiofrequência, vou selecionar bem essa área de tratamento e não é sempre. Então não é sempre. Por isso... o tio sempre fala, né, lá no Lipoparma, o raciocínio clínico ele é importante. Por isso eu ponho vocês para pensar lá dentro. Por isso eu ponho vocês, eu dou algumas dicas, eu coloco lá um passo a passo o que vocês devem fazer. Eu vou lá, cutuco vocês, incentivo vocês a pensar e coloco vocês para pensar e puxo a orelha, acalmo, ajudo, converso, justamente para isso, né? Porque o raciocínio clínico ele é muito importante sempre, tá, gente? Ele é muito importante. Então, continuando aqui com vocês, vamos lá. O que eu queria mostrar mais aqui para vocês? Aqui nós temos mais artigos aqui. Esse artigo aqui justifica também, né, um dos que justifica a possível inflamação também. Encontraram em pacientes que têm celulite um nível mais baixo de adiponectina. A adiponectina é um hormônio que é secretado pelo tecido adiposo e esse hormônio ele tem uma ação tanto vamos dizer assim, que ele tem uma ação na questão vascular, como se fosse uma proteção vascular aí. Então, quando ele está diminuído, posso ter edema também, né? Ele tem uma íntima relação com o edema e ele tem uma íntima relação com o processo inflamatório. Quando ele está diminuído, eu tenho uma condição maior pró-inflamatória, tá? Então, é um hormônio que age como anti-inflamatório. E em pacientes com celulite, ele estava o quê? Diminuído, tá? Eu tinha uma diminuição. Então, todos esses fatores nos levam a pensar que a celulite é algo que eu tenho que ir muito além do que só um pacote, tá? É muito além do que só querer entregar ali um pacote. É muito além do que eu querer pegar um equipamento que eu só fiz um treinamento e querer aplicar esse equipamento. Sem entender, sem analisar tudo isso, tá? Então é muito importante. Bom, vou abrir aqui para as perguntas agora, vou abrir aqui para os comentários para vocês. E
eu vou falando aqui também algumas dicas agora do que eu utilizo, aí para alguns tipos de celulite. Eu abri para os comentários aí. Tem gente lá no YouTube. Bom dia, Genilza. Bom dia, bom dia. Então eu tô lá no YouTube e tô aqui no Instagram também, tá? Nos dois. Pessoal, vocês podem interagir agora, tá? Eu vou dar uma dica para vocês aqui de uma celulite fibrótica. Então, numa celulite fibrótica, onde eu tenho essas ondulações bem presentes, né? Onde eu tenho essas travas ali fibróticas, eu gosto muito de utilizar a radiofrequência baixa temperatura. Tá, Ricardo? Por que não a radiofrequência em alta temperatura? Olha, existe até uma linha de profissionais que trabalham com a radiofrequência em alta temperatura para celulite. Eu prefiro trabalhar com ela em baixa temperatura, em torno ali de 38 graus e meio. Tá? Cheguei na temperatura, mantenho ali um pouquinho e logo depois venho com uma endermoterapia. Ah, Ricardo, não tenho aparelho de endermo. Faz ventosa, tá? Ventosa terapia. Ventosa, simples equipamento de ventosa. A Eliane perguntou aqui, em celulite de grau 2 e 3, qual a frequência de ultrassom, professor? Eliane, pensa o seguinte, eu não gosto tanto de caracterizar essa celulite por graus. Eu avalio muito se tem uma condição inflamatória presente. Eu avalio muito se tem uma condição ali, se tem fibrose, né, se eu tenho travas fibróticas bem presentes, se eu tenho edema. Então esses são os 3 parâmetros, ou flacidez, né? Então eu tenho flacidez, essa celulite ela é caracterizada mais por uma flacidez do que celulite envolvida em si. Então eu analiso muito isso. Outro ponto que eu analiso, tem uma condição inflamatória presente, né, igual eu comentei com vocês. Outro ponto que eu vou analisar, tem edema? O paciente está apresentando muitos sinais de edema, então tem avaliação que dá para a gente fazer, né, a avaliação do dígito pressão, vou lá, aperto, seguro por 5 segundos e solto e vejo ali como que está esse tecido. Então, mas respondendo a sua pergunta, não confundem frequência com potência com intensidade no ultrassom, tá? Eu vejo muito essa confusão. Então, se você está perguntando em relação à frequência, seria ultrassons de alta frequência, ou seja, de 3, 1 MHz, tá? Então, frequências mais altas, eu vou conseguir efeitos terapêuticos melhores. Mas além da frequência, nós temos também o quê? A dose no ultrassom, tá? Que live maravilhosa. Brigadão, Dani. Saudade de você. Quero quantos minutos, né? Quantos minutos a radiofrequência? Eliane, eu sempre faço uma média de 3, 4 minutos ali, mantive aquela temperatura um pouquinho ali, gerei um amolecimento desse tecido, logo venho com a endermo ou com a ventosa ali, né? Isso é uma das possibilidades, tá, gente? Nós temos outras possibilidades. Tem um aparelho de Neurodin, consigo trabalhar em flacidez e celulite? Bom, Marlene, o Neurodin ele é mais um equipamento para trabalhar o fortalecimento muscular, tá? Então ele vai ser um aparelho para trabalhar o fortalecimento muscular e também flacidez e celulite, e também trabalhar a questão, por exemplo, você pode fazer uma eletrolipólise com ele, tá? Então vai ser mais nesse sentido. Uma flacidez tissular você não conseguiria trabalhar com ele de uma forma bem efetiva, a não ser que você utilize, por exemplo, uma microcorrente. Eu não sei se o seu Neurodin tem a corrente de microcorrentes. Você tem ali a possibilidade de trabalhar uma microcorrente. Ah, pessoal, falando em microcorrente também é um recurso muito interessante para vocês utilizarem nos tratamentos de celulite, porque ela modula o processo inflamatório. Então, se tem uma condição inflamatória presente, entra com ultrassom pulsado ou contínuo com uma intensidade muito baixa, muito baixinha mesmo, tá? Só mesmo para modular esse processo inflamatório, e entra com microcorrente, fantástico. Você pode entrar com LED também, LED vermelho, 2 joules, aí seria bem interessante também. Bom, usar endermo com quantos milímetros de Hg? Bianca, Ricardo, como que eu faço? Eu avalio muito pela condição de flacidez do meu paciente. Então, eu não faço um vácuo muito forte, tá? Então, eu sempre vejo um vácuo, eu sempre faço assim, ó, Bianca. Eu vejo, por exemplo, puxou o tecido, mas saiu com facilidade. Essa é a minha noção
da pressão negativa, tá? Então essa é a minha condição que eu vou utilizar, tá? A minha noção. Então eu avalio sempre assim. E outro ponto, se o paciente apresenta uma condição inflamatória, Bianca, aliada a essa celulite, utilize um vácuo bem fraquinho. Aí é bem levinho mesmo, tá? Bem levinho mesmo. Professor, e sobre a manta, posso utilizar ela também? Pode, principalmente para o caso da fibrótica. Lógico que o calor que a manta vai gerar não é um calor que vai chegar tão profundo, mas mesmo esse calor um pouco mais superficial, eu vou ter benefícios que vai me ajudar aí, né, que vão me ajudar no caso da celulite, tá? Então pode-se utilizar a manta nos casos da fibrótica. Pense sempre comigo, gente. Se esse paciente está apresentando uma característica muito de inflamação, você não vai utilizar esse calor, tá? É sempre assim. Outro ponto, pessoal, vocês viram que eu falei para vocês que tem uma relação da celulite com a questão de um estresse oxidativo? Por isso, não pense em trabalhar, em tratar a celulite se meu paciente não está preparado para receber esse tratamento. Isso é um ponto chave também, isso é um ponto muito importante. Se o paciente, a alimentação dele é uma alimentação boa, é um paciente que consome muito carboidrato, que acaba gerando demais um efeito de glicação, será que isso vai ser bom para o tratamento dele? Uma pele totalmente desnutrida? Então, é muito importante, tá? Pensar nisso. Na celulite nós temos um estresse oxidativo muito grande ali naquela região, então eu preciso ver como que está a alimentação do paciente. Hidratação é fundamental, tá? Hidratação. Como usar a fonoforese na celulite? Dani, você pode utilizar ativos que vão ajudar no sentido de drenagem, ajudar na modulação da inflamação também, né? Então ativos aí anti-inflamatórios. Então você pode utilizar todos esses ativos junto com o seu ultrassom. Você vai utilizar um ultrassom de alta frequência, 1 ou 3 MHz, com doses em torno de 0,3 a 0,5. Então, doses bem baixas, tá? Quantos minutos de manta? Eliane, média de 30 minutos, tá? Média de 20 a 30 minutos, porque é só para você amolecer aquele tecido, né? Amolecer entre aspas, para ficar mais fácil. Os recursos manuais são válidos como coadjuvantes? Sim, Lucas, sim, muito. Massagem manual, drenagem. Drenagem, então, é fantástico. Tá? Mobilização tecidual, tá? Mobilização porque tem uma íntima relação, gente. Eu não falei para vocês que tem todo um comprometimento do tecido conjuntivo ali envolvido na celulite, então tem um comprometimento de fáscia também, de fáscias, principalmente fáscias superficiais. Então isso que gera muitas das vezes o aspecto de ondulação. Então a mobilização tecidual, a ventosa é muito importante, tá? Ajuda bastante. Pessoal, beijo para vocês, bom almoço, horário diferente de live, mas eu gostei, teve uma audiência muito boa, e é o que eu sempre falo, quem quer faz acontecer, tá? Quem quer faz acontecer. Beijo para vocês, amo muito estar aqui com vocês, de verdade.